Boa noite às minhas irmãs, os meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa abençoada que é o nosso lar. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Então, sairmos daqui, vamos sair melhores do que aqui adentramos. Nós possamos levar muita coisa boa para dentro do nosso lar, repartindo com os nossos familiares, com aqueles que a gente encontrar pela rua, sempre com uma coisa muito boa e positiva para distribuir para os nossos irmãos, que é a nossa obrigação. E nessa noite, nós temos de casa, esse nosso irmão já é de casa, a casa do nosso lar já é sua, né? Esse já é mais do que, já está vivo no coração de cada um, né? Ele já participa do coração de cada um. Nós temos a visita do nosso irmão Erivelto, que Jesus abençoe muito o nosso irmão, que veio de tão longe, né? Lá de Barbacena, e para trazer coisas boas para nós, sementes boas, e para jogar no nosso coração, que nós possamos ligar bem as nossas anteninhas, que possamos abrir o nosso coração com bons sentimentos, para que essa semente possa cair e dar fruto. É que o que nós fazemos aqui toda segunda, sempre procurando colher as sementes e colocando dentro do nosso coração, né? Que não seja uma terra árida, que seja uma terra boa, para que essa semente possa dar frutos muito rápido, né? Muito breve. Então vamos, meus irmãos, com um pensamento só, com um sentimento, né? Com uma mesma vibração. Vamos fazer uma humilde prece, pedir ao Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, guia e modelo da humanidade, para que ele possa estar presente no nosso meio, com todos esses benfeitores abençoados, que nos assiste, que sempre vela por nós. Pedimos a Jesus as suas bênçãos, a vossa força, a luz para cada um. Agradecendo muito, Senhor, é só gratidão, é muita gratidão por todas as bênçãos que recebemos, por todo o conforto que nos dá, né, do nosso espírito, da paz do nosso coração. E vos pedimos, Senhor, que abençoe cada um de nós nessa noite, que possa abençoar muito nosso irmão Elivelto, seus amigos espirituais, reforçando sempre o nosso irmão, para que ele possa estar sempre aqui junto de nós, trazendo sempre que ele vem, trazendo muitas coisas boas. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que tem nos concedido de estar aqui nessa casa, essa casa que é uma bênção para nós, nas nossas vidas. Agradecemos pela vida, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelo nosso lar, pelos nossos amigos, por essa cidade tão abençoada. Moramos num sossego, numa cidade abençoada demais. E que Jesus possa, ao sairmos aqui, Senhor, levando toda essa vibração, todos esses bons pensamentos que parte de cada coração, que aquilo que nós viemos buscar, nós possamos levar para dentro do nosso lar, que aquilo possa nos acompanhar durante toda a nossa vida, para que nós possamos ter sempre, cada dia que passa, sempre pessoas melhores, que é o nosso objetivo, é o que nós viemos fazer aqui na vida. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, espiritualidade abençoada, que sempre também está sempre junto de cada um de nós, né? Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus, graças. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E nós vamos agora, meus irmãos, quem vai trazer a sua palavra para nós é o nosso irmão, que nós possamos prestar bastante atenção, para que possamos escolher bastante de tudo que o irmão vem. Jesus, que te abençoe com seus amigos espirituais, meu irmão. Jesus, que abençoe, essa hora é sua, a casa também é sempre sua, pode ter certeza, viu? Que Jesus te guarde. A senhora vai me passar o microfone? Ah, faço. Eu quase estou indo embora para ir para casa. Eu falo com esse menino que eu esqueço, eu falo com o meu irmão.
E eu esqueço, eu vou embora com ele. Vai tirar, ô meu filho. Obrigado. Queridos irmãos, amigos, né, da doutrina espírita, boa noite a todos. Com muita alegria que a gente retorna a essa casa. Esperamos, né, participar aqui várias e várias vezes, para que a gente possa trocar ideia. Então, a nossa proposta hoje, o tema é falar de amor ao próximo. E a gente vai falar de uma parábola aqui que eu tenho certeza que ninguém nunca viu falar, né? Do bom samaritano. Já ouviram falar? Alguém já desanimou de ouvir falar do bom samaritano? Assim, o cara vai falar de uma coisa que todo mundo já falou, né? Que a gente já conhece, de cor e salteado. Mas vamos ver se a gente consegue aprofundar e extrair mais alguma coisinha dessa parábola. Então essa é a nossa proposta, ver se a gente consegue enxergar mais alguma coisa desses ensinamentos que vão ser sempre atuais, e quanto mais a gente estuda, mais a gente tem para aprender, né? Então nós vamos tentar trazer alguma coisa aqui, ver se a gente consegue enxergar mais alguma coisinha dentro dessa parábola, para falar do amor ao próximo. Lembrando sempre que Deus é amor, conforme define para nós João Batista, né? Deus é amor. E para que a gente possa compreender realmente que é o amor, então Jesus vivenciou o amor. Então, dentro das parábolas, vamos tentar extrair mais alguma coisa para melhorar a nossa condição aqui. Até na mensagem, não sei se todos leram, né? Tem uma dica aí do que a gente deve fazer para expressar esse amor de Deus para o nosso próximo. O que a gente deve fazer em nosso favor? Como nós vamos amar ao próximo? Como estaríamos amando a Deus e a nós mesmos? Eu vou ler a parábola, depois nós vamos fazer alguns comentários em cima dela. Essa parábola que eu vou ler aqui está nos versículos, no capítulo 10 de Lucas, do versículo 25 ao 37, mas também está em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40, e também está em Marcos, no capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Nós vamos ler aqui o de Lucas. E diz assim para nós: E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante também, um levita que vinha para aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter tornado-se
mais próximo do que caiu nas mãos de assaltantes, ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu de mesmo modo. Então aqui nós temos a parábola. Agora nós vamos procurar entender alguma coisa, porque Jesus se utilizava dos recursos da época para trazer uma mensagem. Então aqui a gente tem uma conversa de um doutor da lei com Jesus. E esse doutor da lei, ele experimentava Jesus, tentando surpreendê-lo de alguma forma. E o que eles mais faziam era testá-lo, para ver se ele entrava em contradição com a lei de Moisés e daquilo que ele pregava, a lei do amor. E não conseguia, né? Jesus sempre sabia questionar, também através das questões, para trazer uma mensagem. E utilizava os recursos que havia na época. Então, para a gente entender, ele utilizou dos recursos de Jerusalém e Jericó. Jericó era uma cidade que está abaixo do nível do mar, a mais de 270 metros de profundidade, no sentido do nível do mar. Era um lugar, uma depressão, né? Um lugar fundo. E ali tinha todo o comércio próximo ao mar. Então, todo o comércio material passava por Jericó, onde tinha desembarcação e embarcação. Então, todo tipo de comércio ali havia em Jericó. Inclusive, o comércio humano, tanto dos escravos como dos prazeres, estavam relacionados a Jericó. Então, nesse sentido que está falando ali de Jericó para nós. E Jerusalém, por estar a 770 metros, um pouco mais, de altitude a nível do mar, representava o quê? A elevação, onde estava o templo, onde as pessoas iam orar. Representava a parte espiritual. Jericó material, Jerusalém espiritual. Se elevar. Porque não tinha que subir, e ali ficava a cerca de 27 quilômetros de distância, de Jericó para Jerusalém, subindo. E para subir existe sacrifício, para se elevar. Então depois nós vamos ver o sentido espiritual que tem aqui para nós. Então, espiritualmente a gente precisa se elevar. E não existe sacrifício? Ou será que vai acontecer milagre aí? Nós vamos tornar pessoas boas, vai acontecer um milagre. Vou dormir hoje e acordo bonzinho amanhã. Se hoje eu não sou bom, amanhã eu sou. Então não é dessa maneira. Então a gente precisa fazer sacrifício. Precisa mudar as nossas atitudes. Então a gente precisa se elevar. E subir um morro não é fácil, né? A gente começa a sentir o peso daquilo que a gente carrega. E aquilo que a gente carrega que nos incomoda são os nossos defeitos. Aquilo que a gente precisa se livrar deles. Então tudo aquilo que eu faço de errado, que ainda está em mim, aquilo que me incomoda, está no meu interior, eu preciso jogá-lo para fora. Então, conforme eu vou me elevando, eu vou alijando, ou seja, eu vou desfazendo daquelas coisas que é ruim. Mas para isso eu preciso transformar o mal em bem. Nada se perde, né? Tudo se transforma. Então eu preciso transformar o meu mau humor numa pessoa de bem, numa pessoa tranquila, numa pessoa dócil e alegre. Então preciso fazer isso. Então me alijei do mal. E se eu sou uma pessoa tranquila, alegre, eu sou muito mais leve. Então, para subir, a gente precisa ir tirando aquilo que pesa em nós. Senão a gente não consegue. Então a gente precisa transformar, nos transformarmos para alcançar Jerusalém, o ponto espiritual. Então ele começa falando para nós, né? E a gente vê, eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo. Ele levantou e questionou Jesus, fazendo um teste. E quantos deles também que além do teste, questionava Jesus para aprender também, né? Porque eles viam muita sabedoria, reconheciam em Jesus a sabedoria, a capacidade, o equilíbrio do mestre.
E muitos, com aquela desculpa só de testá-lo, também aprendiam com ele. Porque eles tinham conhecimento da lei, das leis de Moisés. Tanto é que quando ele é questionado, né, que o mestre depois questiona, ele disse assim: o que está escrito na lei? Como lês? Então, olha a pergunta que Jesus faz para o doutor da lei. O que está escrito nas leis? Olha a sabedoria do mestre. O que está escrito? Como lês? O que ele está dizendo com isso? Como interpreta a lei? Hoje mudou muita coisa? As autoridades, as pessoas que querem conduzir, que querem comandar, que disputam o poder, eles interpretam a lei favorecendo a maioria ou favorecendo a si próprio? O meio em que vive. Não é assim? Nós somos assim. Nós interpretamos do nosso modo dentro de casa. Eu gostaria que a minha família fosse do meu jeito. Aí eu acabo sendo um tirano dentro de casa. E às vezes a gente fala do tirano, que é aquele lá que conduziu, que mandou matar um monte de gente, não sei o que tem. E quantas vezes nós somos tiranos dentro da própria casa? Achando que eu sou o único certo que estou ali, querendo que os outros façam. Às vezes nem por maldade, às vezes com boas intenções. Mas eu fui frustrado naquele ponto, então eu quero que o meu filho, que a minha filha, que a minha esposa, que os meus parentes estejam ali, haja daquele jeito que me incomoda, que eu deveria ter agido, então eu quero que o outro age daquele jeito. Para me agradar, para dizer que eu estou certo. Então, às vezes, nós somos tiranos dentro de casa. Porque a gente, quando fala tirania, né? Nós pensamos lá no Hitler, que mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, e tantos outros que até hoje acontecem desse jeito, mas a gente esquece que a gente está sendo dentro de casa, que a gente está sendo no nosso local de trabalho, com aqueles que são subordinados a nós, no local de lazer, onde a gente estuda e acredita que é melhor do que o outro, a gente humilha o outro. Olha quanta tirania que nós fazemos. Então, eles aproveitavam desse momento também para aprender com Jesus. Porque admitir que Jesus estava certo, eles perderiam o poder deles. E mais ainda, né, a mordomia. Porque Jesus não vivia de mordomia. Ele fazia o bem pelo bem. Não tinha interesse nenhum no bem próprio, para agradar a ele mesmo. Era para confortar todas as pessoas. Emmanuel, ele até utiliza, né, o trabalho, serviço. Tem diferença? Quem aqui trabalha o trabalho? E quem aqui trabalha o serviço? Já pensaram nisso ou não? Trabalho. Quem trabalha por trabalhar? Eu tenho que trabalhar mesmo, então eu vou, paciência, né? Alguém aqui reclamou de hoje, que é segunda-feira? Fica doido para chegar sexta-feira? Agora, o trabalho, serviço é aquele que trabalha servindo. E servir a Deus. Não importa se eu estou fazendo para o fulano, para o ciclano, não sei o que tem. Se eu fizer bem feito, fizer com amor, fizer com dedicação, eu estou servindo a Deus. Eu não estou servindo ao meu patrão. Meu patrão é aquele que eu trabalho e eu dependo do serviço que ele me oferece. É o meu sustento. Mas se eu fizer bem feito, a questão é entre eu e Deus. Agora, se eu reclamar, eu não estou servindo a Deus e nem ao chefe. Então, é essa a diferença de trabalho e serviço, que é o trabalho que a gente serve, que a gente realmente é útil. Então, é esse trabalho que nós fazemos. E era a demonstração de Jesus. Então, por isso que ele vai dizer, né? Que está escrito na lei, como interpreta. E como nós estamos interpretando, eu dei um exemplo aqui do trabalho. Eu trabalho por trabalhar ou eu trabalho para servir? E se a gente trabalhar para servir, a gente cresce. Com certeza. Porque o maior conforto que a gente tem é a consciência tranquila. Esse traz conforto para nós, quando a gente trabalha servindo.
A gente até cansa mesmo. Pode fazer experiência. Pode passar a trabalhar, servir com boa vontade, que vai viver mais descansado. E vai ter menos problema de saúde. Né? Agora, trabalhar por trabalhar, a gente complica muito. Para quem? Para nós mesmos. Não é para o outro, não. Muita gente reclama às vezes, né? Ah, mas eu vou trabalhar para enriquecer o fulano ou o ciclano. Que bom, né? Se enriquecer, ele pode aumentar até o número das pessoas que têm necessidade de trabalhar e fornecer novas oportunidades de trabalhar. E hoje a gente vê uma questão muito difícil. As pessoas estão querendo emprego, mas trabalho não. Está difícil de arrumar pessoas para trabalhar. Então nós precisamos trabalhar. Trabalhar em favor de quem? De nós mesmos. Porque entre eu e Deus, mas eu só sirvo a Deus através do próximo. E em resposta, né? Então, o que está escrito na lei, como interpretas? Em resposta, ele disse a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele sabia, não sabia? E será que fazia? Nós já sabemos, será que fazemos? Ele sabia da lei. Mas havia um problema muito grande, e chamar o samaritano de irmão? Eles não consideravam, né? Consideravam pessoas imundas. Pessoas que não mereciam o respeito de Deus, não eram considerados como irmãos. E tudo que ele gostaria de ouvir Jesus dizer, né, que o samaritano não seria próximo dele, estaria distante dele, não seria o próximo. Mas Jesus vai dizer para ele, disse-lhe, né, respondendo, de forma justa. Ele disse de forma justa: faze isso e viverás. Faze isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, e viverás. O que quer dizer com viverás? Quantos de nós estamos no universo, estamos aqui no planeta Terra, cristalizados? Nós não estamos vivendo, estamos perdendo a oportunidade de viver, mortos-vivos. Nós estamos estagnados. Porque o movimento para o bem, quando a gente muda as nossas atitudes, fazer o bem, aí sim nós estamos somando, agregando. Agora, se não estamos fazendo o bem, não está agregando. Então nós estamos estacionados, estagnados. Nós fazemos um movimento negativo, que não agrega. Então, o que ele está dizendo? Faz isso e viverá. Aí estaremos realmente vivendo, que é nos elevando a caminho de Jerusalém, buscando a nossa condição espiritual, melhorando a nossa condição espiritual, porque somos todos espíritos. Estamos vivenciando uma experiência na carne. Hoje a gente está personalidade, mas nós não somos personalidade. Somos espíritos, com oportunidade de crescimento. Estamos caminhando para Jerusalém. Agora, se a gente não fizer um esforço, a gente continua em Jericó. Se apega às coisas materiais e fica ali vivendo, né? Vivenciando as coisas do comércio material. Ficamos aqui no plano. Não nos elevamos. Não buscamos o templo, que é Jerusalém, que é o Cristo dentro de nós. Não buscamos encontrar com Cristo, e Ele está dentro de nós. Então nós precisamos nos elevar, fazer esforço. Ele, porém, querendo justificar-se, aí já queria justificar com Jesus, né? Depois de ouvir o questionamento de Jesus, ele tenta justificar. Disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a história, vai contar a parábola. E Jesus se utiliza do recurso de quem? Sabendo que eles não gostavam do samaritano, vai contar uma história envolvendo
o samaritano. Aí ele começa dizendo, né, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Nós somos caídos? Caímos muitas vezes? Será que durante o dia a gente consegue manter o nosso pensamento equilibrado? As nossas palavras e as nossas ações? Alguém já perdeu a paciência? A gente perde aquilo que não tem, né? Porque paciência a gente vai construindo. Então nós temos condições para ser testado. Então quantas vezes durante o dia a gente vai a Jerusalém, volta a Jericó, para no meio do caminho, né? Nós ficamos oscilando. A gente vai e volta. Vai e volta. A gente cai. Esse caído à beira do caminho, muitas vezes é a nossa condição de necessitados. E falando aqui espiritualmente, simboliza o quê? Os nossos defeitos, as nossas tristezas, a angústia que a gente alimenta, chegando numa questão de depressão. Então, quantas vezes nós caímos? Nós caímos quando discutimos, quando brigamos, quando reclamamos daquilo que tem que fazer, quando fazemos de má vontade, estamos caídos. E a gente precisa de socorro de quem venha até nós. Então, muitas vezes nós estamos na condição do caído, que é aquele que estava caído à beira do caminho. E a gente tem sempre um que nos socorre, né? Alguém que sabe dizer quem é. E geralmente a gente não vê, né? Quem não é médio vidente, ele não vê, né? Todo mundo aqui tem anjo da guarda, tem um espírito protetor. E esse nos socorre sempre, né? E às vezes ele está ali do nosso lado, estendendo a mão, a gente não aceita e continua reclamando, mas ele está ali. A gente aqui não quer ver. Mas esse está sempre do nosso lado. Então o bom samaritano aqui pode representar para nós o anjo da guarda, o espírito protetor, que nos socorre o tempo todo. E todos nós temos o nosso espírito protetor. Sempre que a gente o busca, ele nos atende. Mas para buscá-lo, a gente precisa fazer um esforço para ir para Jerusalém. Senão a gente se afasta dele, ele não se afasta de nós. Então nós precisamos fazer esse esforço. Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Se estava descendo, baixou o nível de vibração, o padrão vibratório, aí a gente cai. E quantas vezes nós baixamos a nossa vibração durante o dia? Quantas vezes nós baixamos a nossa vibração no dia de hoje? Nós mais mantemos ela elevada ou às vezes baixou ou oscilou, né? Cada um tem a sua condição e a gente pode analisar, né? Por isso que Santo Agostinho recomenda que toda noite, antes de dormir, a gente possa refletir sobre o nosso dia. O que eu não deveria ter feito e o que eu não devo repetir amanhã. E como a gente esquece com muita facilidade, né? Em vez de fazer uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, ele fala para a gente fazer todo dia. Para a gente não esquecer de se equilibrar. Então, por isso que nos orienta todo dia. Despojou, né? Roubou tudo que ele tinha, deixando praticamente nu e todo ferido, semi-morto. Aí o que aconteceu? Desceu um sacerdote descia. Ele não estava em Jerusalém? Ele não foi lá fazer suas orações? O sacerdote é aquele que ia lá fazer o ritual, fazer a pregação. O levita é o que preparava tudo para que ele pudesse pregar. Então só o levita podia preparar e o sacerdote fazia a pregação. Então um sacerdote não poderia ter contato com um samaritano, senão ele se tornava um sacerdote impuro. E teria que fazer todo um ritual para poder voltar até a pureza dele, para poder pregar no templo, senão não poderia nem entrar no templo. O levita, da mesma forma. Então ele tinha que manter uma distância do samaritano, para não se tornar um homem impuro. E aquele homem que estava ali, ferido, semi-nu, semi-morto,
Como que o sacerdote ia saber quem era ele, identificar? Porque identificava pelos traços e pela roupa. Então, o que ele fez? Passou longe, né? Vai que é um samaritano que está caído. E não podia ter contato com um desencarnado, com um defunto. Ele se tornava impuro também. Então, ele não sabia se estava vivo, passou longe dele. O levita, da mesma forma, desceu o padrão e passou longe. E olha que coisa interessante. Ele vai dizer para nós, de forma semelhante, desceu um levita, certo samaritano em viagem, olha aqui, já não falou que ele descia, falou que ele estava em viagem. Nós estamos aqui em viagem? Ou alguém veio aqui para ficar aqui eternamente? A gente sempre pensa que está aqui, está em casa, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou antes para vos preparar um lugar. E a gente vem aqui e quer ficar aqui, né? Não quer desencarnar de jeito nenhum. Mas nós vamos desencarnar, nós vamos voltar para casa. Então a gente precisa caminhar para Jerusalém, nos elevar para desencarnar bem. Para continuar a nossa caminhada, a nossa evolução, para não estar estagnado. Essa é a necessidade nossa. Basta que a gente viva bem só um dia. Vocês sabem que dia que é esse? Nós estamos 365, às vezes 366 no ano. E só precisamos viver bem um dia. Qual dia que é? Hoje, né? É isso aí, todo mundo sabe, né? E amanhã será? Hoje também, né? Então só basta viver bem o dia de hoje. Que na hora que a gente for chamado, nós estaremos bem. Então basta viver bem um dia, hoje. E vivendo bem o dia de hoje, nós estaremos bem. Somos chamados, estaremos vivendo bem. Então passava em viagem, então nós estamos em viagem. Ao vê-lo, compadeceu-se. Ao vê-lo, compadeceu. Se aproximou dele. Não fez como os outros, não passou longe. E aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Então, aproximando-se, atou. Então, atou, para a gente falar assim, no sentido espiritual, se vinculou a ele. Teve piedade dele. E se a gente falar no sentido material, nós vamos falar que ele foi lá, limpou as feridas, estancou o sangue, né? Atou, passou uma atadura, estancou o sangue e tudo. E ele utilizou os recursos que ele tinha. Que era o óleo, né? Azeite, o óleo de oliva e o vinho. Para que mais era usado o óleo de oliva naquela época? Alguém se lembra aí das reencarnações que passou lá atrás? Para que usava óleo? Ninguém recorda, não? Não é possível. Nem eu. Então o óleo era usado como combustível para fazer luz. Se usava o óleo para ter luz. Se usava o vinho para fazer asepsia, porque o vinho continha álcool. Não tinha o álcool separado, né? Só tinha o vinho. Não tinha o álcool que a gente tem hoje aí. 90 graus, 72, 46, né? Para fazer asepsia. Então ele usou os recursos que tinha. O vinho, naquela época, simbolizava o quê? O primeiro dito milagre de Jesus, quem se recorda aí que foi feito? Nas bodas de Canaã. Jesus transformou a água em... Para manter o que na festa? Para manter o que na festa? Alegria. Então, vinho, alegria. Óleo, luz. Então, aquele bom samaritano, ele carregava com ele alegria e luz. Ele era um espírito de luz e trabalhava
servindo, trabalhava com alegria. Quem de nós hoje está nessa condição de ser luz, se fazer luz onde é preciso, com alegria? A gente vê que o sacerdote e o levita não fizeram isso. Estava descendo do templo. Quer dizer, desceu o padrão vibratório. Não carregavam consigo nem luz, nem alegria. Ainda tinha que ser desenvolvido. Mas aquele que estava em viagem, que tinha um bom coração, carregava com ele luz e alegria. Foi esse recurso que ele usou. E quais recursos nós estamos usando hoje? Tem muita gente usando vinho, né? Mas só com outro objetivo, né? E usando álcool também com outro objetivo, né? A gente vê demais, né? Mas não para asepsia. Né? Então a gente vê como Jesus se utiliza dos recursos que tinha para trazer o ensinamento do autor da lei, para que ele pudesse compreender. E Jesus se utilizava dos recursos, e a gente precisa interpretar por que foi falado isso na parábola, que fica até hoje para a gente ir aprendendo. Então, se naquela época o vinho alegrava as festas, então aquele homem tinha alegria. Se o óleo fazia luz, aquele homem carregava com ele luz. E ele estava em viagem, ou seja, ele estava cumprindo a missão dele, como qualquer um de nós pode cumprir. É fazer o bem a cada dia, o bem que está ao nosso alcance. Não é nada demais. A gente não precisa fazer nada demais. É o que está ao nosso alcance. É aquilo que o coração dita para nós. Mas aí a gente faz igual o doutor da lei, né? A gente começa a questionar o outro, eu sei o que eu estou fazendo errado, para ver se o outro me apoia. Aí se o outro me apoia, eu me sinto consolado, né? Aí permanece eu e ele no erro. Então, como diz Leon Denis para nós, que nós não temos amigos e nem inimigos. Nós temos instrutores. E por que ele diz isso? Porque aquele que é amigo, ele nos apoia em tudo, até no erro, né, que a gente acha que é amigo. Mas o que é inimigo, o que ele faz? Ele aponta os nossos defeitos. E se ele aponta os nossos defeitos, é aquilo que eu preciso corrigir. Então nós temos instrutores. Um me aponta aquilo que eu não devo fazer. E até me apoia. Mas o outro aponta aquilo que eu devo corrigir. Que eu devo melhorar. E por isso que a gente considera inimigo, né? Porque ele cutuca a ferida da gente. Aí a gente diz que tem inimigo. O dia que nós não tivermos mais defeito, eu não tenho mais inimigo. Não me incomoda mais. Enquanto estiver me incomodando, eu tenho inimigo. Porque o inimigo está dentro de mim. É da condição como eu vejo o outro. Por isso que eu vejo o outro como inimigo. Será que Jesus via alguém como inimigo? Ou via alguém como doente, como necessitado, como caído à beira do caminho? E o que ele fez? Então ele atou, estancou o sangue, cuidou das feridas, deitou o vinho, né, como a gente usa uma pomada hoje, e com o vinho para fazer asepsia e o azeite como se usa uma pomada para aliviar, trazer um alívio ali para as dores, para os ferimentos dele. Levou para uma hospedaria. Levou-o para uma hospedaria. Utilizou o animal que ele tinha e levou para uma hospedaria. O que significa espiritualmente a hospedaria, né? Hospedaria. É aquele que acolhe com hospitalidade, como nós somos acolhidos aqui na casa hoje, né? Pelos nossos amigos, mas também por Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, que foi pronunciado pela nossa irmã na prece inicial. Aquele que a gente imita e aquele que a gente segue. Hospitalidade. E a gente se sente assim? Ou será que tem hora que a gente reclama? Nossa, por que eu fui nascer nessa família? Podia ter nascido num país melhor. Podia ter nascido não sei onde, não sei o quê, seu filho fulano ficando, né? E olha que nós estamos aqui sob a misericórdia de Deus, né? Nós imploramos para estar aqui. A gente fala, não pedi, será que não? Implorou, né? Para estar aqui. Então, a melhor cidade que a gente tem para morar é onde nós nascemos,
os irmãos, os companheiros são os melhores amigos. A gente só precisa transformar dentro de nós. Então teve hospitalidade. E olha o que ele diz para ele, né? E cuidou dele, levou para lá, foi bem recebido e cuidou dele. No dia seguinte, o que quer dizer no dia seguinte? Ele cuidou dele. No dia seguinte, que ele foi pagar. Então o bom samaritano, onde o bom samaritano passou a noite? Alguém aí se recorda? Mas qual hotel? Na hospedaria? Cuidou dele a noite inteira? Olha, aqui na parábola está dizendo. Cuidou dele no dia seguinte, quer dizer que ele passou a noite com ele. E o que simboliza a noite para nós aqui dentro da parábola? Apesar de não estar falando noite. Mas está falando que no dia seguinte é que ele foi pagar, então ele passou a noite com ele. Então, escuridão, o que significa para nós? Momentos difíceis. Quem de nós aqui não tem momentos difíceis? Mediante das doenças, das dores, do sofrimento, das perdas, entre aspas, né? Porque a gente não perde nada. Porque tudo aquilo que é nosso, propriedade nossa, a gente não perde, né? A gente só perde aquilo que realmente não nos pertence. Então, quando desencarna um parente, perdeu o fulano de tal. Perdeu não, porque não é propriedade. Nós apenas nos separamos materialmente, mas nós não perdemos nada. Então ele passou a noite com ele, ou seja, nos momentos de mais dificuldade que nós temos, nós somos sempre amparados. Sempre somos. Quando criança, quantas noites a mãe passou ali velando pelo filho? Às vezes sem dormir. Quantas e quantas vezes nós passamos por isso? Uma irmã nossa que até já desencarnou, que participou de reunião com nós, né, contribuiu muito conosco, ela contava um caso que uma criança não conseguia dormir de jeito nenhum. E chorava a noite inteira. Começava a dormir, acordava chorando. E eles fazendo tratamento com ela e tudo, e começou a fazer tratamento espiritual, até que um dia, numa reunião mediúnica, manifesta um espírito que perseguia aquela criança. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? O fulano está sendo obsidiado. Para estar sendo obsidiado, o que a gente precisa fazer? Para alguém entrar na minha casa, o que eu preciso fazer? Abrir a porta. Então a porta estava aberta, né? Aí questionaram o espírito, por que ele não deixava aquela criança dormir? Aí ele disse assim, olha, eu descobri que não deixando ele dormir, ele não se desprendendo do corpo durante a noite, porque quando ele desprendia, ele vinha para o plano espiritual e me batia, me castigava. Quer dizer, o espírito daquela criança tinha domínio sobre o espírito que não deixava ele dormir. Então ele descobriu que não deixando ele dormir, ele não ia para o plano espiritual e não batia nele. E às vezes a gente fica culpando o outro que está do lado de lá. E na maioria dos casos, o processo obsessivo que acontece conosco são nossos amigos. Aqueles que a gente tinha intimidade, que a gente compartilhava dos mesmos prazeres, das mesmas coisas. Aí eu reencarno na condição de melhorar, de me elevar, e aqueles que não reencarnou, que eram meus amigos, né, entre aspas, na vida passada, aí me descobre e quer que eu continue com as mesmas coisas. Aí eu não quero, ele começa a me perturbar. Junto com eles, a gente tinha muitas coisas, gostava de beber, de fazer farra e tudo, e ele está naquela condição. Mesmo desencarnado, ele continua vivendo aquilo. E eu reencarnei, estou aqui, aí ele me descobre aqui, se aproxima de mim. E ele quer continuar daquele jeito. Então ele fica me influenciando para ver se eu volto a fazer o que ele fazia. Aí os outros dizem, é um processo obsessivo. Nada, nós somos amigos, gostávamos das mesmas coisas. Agora, se eu tiver persistência em mudar minhas atitudes, ou ele muda junto comigo, ou ele se afasta. A gente não fica em sintonia. Então, essa necessidade que a gente tem. Então, no dia seguinte, então aquele irmão, o bom samaritano, passou a noite com ele.
E quantas vezes nós vamos necessitar desses cuidados? Às vezes por quanto tempo? Uma criança que tem uma deficiência física, mental, às vezes quantos anos vive sob os cuidados da mãe? E a mãe se dedica a vida inteira em favor do filho. Não é assim que a gente vê? Se dedica tanto amor. Olha a misericórdia de Deus nos ensinando a amar, para que a gente aprenda a amar. Nós não estamos falando aqui de amar o próximo, nem a mensagem que Jesus trouxe para nós. Olha que bênção. E quanto carinho que é despendido daquela mãe para aquele filho. Ou daqueles pais que às vezes na velhice tem uma necessidade muito grande e recebem muito carinho dos filhos. Então são necessidades que nós temos. Os momentos mais difíceis que representa para nós, que simboliza para nós, noite, dificuldade. E todos nós passamos por dificuldade. Tanto é que a própria natureza tem o dia e tem a noite, né? E na noite não é tudo mais difícil? Está escuro, sem luz nenhuma, deixei cair uma agulha ali na rua, e para achar? É fácil? Não é fácil, né? Se não tiver luz, fica difícil. O que é a primeira coisa que a gente faz hoje quando perde alguma coisa? As madames aí que perdem a joia ali na rua, né? É usar a lanterna do celular, não é? Não vai deixar a joia ali caída não, né? Então não é isso que a gente vai fazer? A gente vai fazer luz. Então nós precisamos fazer luz dentro de nós, como o bom samaritano, que carregava com ele luz. Então é simbólico a parábola que Jesus conta. Era simbólico. Para deixar um ensinamento. E ficou até hoje para nós. Para dizer que aquele homem carregava com ele luz e alegria. E todos nós podemos desenvolver essa luz e essa alegria. Basta começar agora a fazer esse teste. Ele não falou que basta viver um dia de hoje. Então vamos hoje com luz e alegria no nosso interior. Só depende de nós. E disse ao hospedeiro, né? Cuida dele. E o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Cuida dele. Que aquele que tem hospitalidade, que vai cuidar, ele vai deixar ali um exemplo. Te pagarei. Ou seja, quem paga as nossas recompensas? Será que Deus recompensa alguém? Nós somos recompensados por quem? Por nós mesmos. Se eu fizer o bem hoje e me sentir bem amanhã, a recompensa está em mim. Mas como Deus está em tudo, Deus está em mim. Eu sou recompensado por Deus em mim. Porque se Deus fosse recompensar a gente por fazer alguma coisa, né? Então eu finjo que gosto do outro, alguma coisa para ele, abraço e etc. Mas lá por dentro eu continuo odiando. Então, não é assim. Nós somos recompensados por nós mesmos. Por Deus em nós. O que acreditavam antigamente que fazer oferendas a Deus estaria sendo recompensado no céu? Depois que desencarnou vai ser recompensado? Não. Nós fazemos é para nós mesmos, só recompensado para nós mesmos. Por isso que a gente deve aprender a trabalhar servindo. Trabalho, serviço. E não trabalhar simplesmente por trabalhar. Nós vamos ser recompensados por nós mesmos. Aí Jesus questiona: qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos do assaltante? E ele responde, né? O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Mas ele não disse o bom samaritano, né? O que praticou misericórdia com ele. Mas evitou de falar samaritano. Porque a gente vê que a mudança não é de uma hora para outra, no mesmo instante. Ela leva tempo. Para a gente perdoar alguém que a gente não gosta, que a gente tem mágoa,
O que a gente odeia leva tempo. Isso leva tempo, mas eu preciso começar no presente, para que no futuro eu esteja bem com ele. Então ele não disse samaritano, né? Que o orgulho ainda falava mais alto. Porque se ele dissesse assim, o bom samaritano, aí ele já estaria transformado, né? Mas ele não estava transformado. E assim somos nós. Que a gente fica pensando, nossa, como é que aquele homem era ruim, né? Que queria fazer aquilo. Não, mas Jesus está falando de nós. Aí para a gente fechar, o que nós estamos falando, né? Alguém já se colocou aqui na condição daquele que interroga Jesus? A gente interrogou Jesus alguma vez? Eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? Não sei o que tem. A gente se coloca na condição de doutor, né? De autoridade. Eu me julgo que eu sou muito bom, que eu não mereço tal coisa. Então eu vou questionar Jesus. Na condição que eu falei de sacerdote ou de levita, a gente não faz isso? Isso acontece conosco o dia inteiro, o tempo todo. Às vezes, dentro de uma hora, nós somos todos esses personagens. Nós oscilamos o tempo todo. Com aquele que a gente já tem intimidade, que a gente gosta, a gente é o bom samaritano. Mas com aquele que a gente não gosta, a gente é o sacerdote, é o levita, é o doutor da lei. Agora, uma coisa ele pode ter certeza, nós ainda somos o caído, ainda somos necessitados. Mas também temos outra coisa muito importante para nós, de ser o bom samaritano, porque recursos nós temos, que luz e alegria está dentro de nós. A gente só precisa desenvolver, mas está dentro de cada um de nós. Deus já nos criou com luz e alegria. Nós somos filhos de Deus. Só precisamos desenvolver essa luz e essa alegria. Então, todos esses personagens aqui, né, excluindo Jesus, que mais tarde nós chegaremos lá, mas nós podemos ser. Aí a gente tem que evitar de ser lá aquele que interroga, o sacerdote, o levita, e ser o bom samaritano. Ser menos esses personagens que descem, né? E ser mais aquele que está em viagem, que se eleva. Está indo da condição de caído, de necessitado, para ser aquele que ajuda. E quanto mais ajudar, mais nós vamos ser testados. Aí o teste já é o contrário. Mais dificuldade vem para nós. Não pense que ficando livre de uma dor ou de outra, não, agora eu estou livre. Não. Quanto mais responsabilidade a gente tem, mais desafio chega para nós. São os testes. E nós vamos passando por todos eles, por todos esses testes, até chegar à condição de espírito perfeito. Então nós devemos perguntar, quando vem uma dificuldade, para quê? E não por quê. Para quê? Tem um objetivo. O que eu fiz, hein? Não me recordo. Então eu vou passar a fazer o bem, vou melhorar a minha condição, para sair daquela condição na qual eu me encontro. E a gente trouxe só uma referênciazinha aqui para a gente poder encerrar. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 61, o título está para nós assim: O Homem com Jesus. E no capítulo 62, Jesus para o homem. Então são os questionamentos que tem lá para nós. Então Emmanuel diz assim para nós: com Jesus segue o homem da treva. Cortou aqui, deixa eu virar aqui para ver se eu pego. Com Jesus segue o homem da treva para a luz. Da treva para a luz. Com Jesus a gente sai de Jericó e vai para Jerusalém. No livro, acho que é o Pão Nosso também, capítulo 79, depois quem tiver curiosidade, vê lá para nós assim: o mas e os discípulos. Quando a gente coloca o mas depois de Jesus, o que acontece? Jesus está certo, mas eu acho tão difícil fazer o que ele fazia. Agora, se eu colocar o mas antes de Jesus, a vida está difícil, mas com Jesus, tudo fica mais fácil. Não mudou? O mas antes e o mas depois de Jesus.
É o que Emmanuel vai retratar lá para nós. E ele continua dizendo aqui para nós, né, dentro dessa colocação que está para nós. Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, de Jericó para Jerusalém. Da inércia ao serviço. Olha o que nós falamos no início, da inércia ao serviço. De querer arrumar emprego a querer trabalhar. Então nós precisamos disso, de servir. Da inércia ao serviço, ou seja, da estagnação ao serviço. Da ignorância à sabedoria. Porque capacidade intelectual nós desenvolvemos, nós aprendemos. Agora, quando fala sabedoria, porque a gente precisa fazer. E a gente fazendo através da inteligência, a gente aprende com o erro. Mas o sábio, né, quando adquire sabedoria, ele aprende com o erro do outro, ele não precisa errar mais. Aí já é sábio. Agora vamos ver o contrário que diz aqui para nós. Jesus para o homem. O mestre desceu para servir do esplendor à escuridão. Isso é que é fazer sacrifício, hein? Do esplendor, onde jamais existe alguma escuridão ou qualquer coisa. Ele desceu da condição de esplendor à escuridão. Será que dá para a gente imaginar todo o preparo que teve que fazer para um espírito de luz animar um corpo aqui material? Escuridão total para a condição de Jesus, mas ele fez isso por nós, para dar exemplo. Se sacrificou a essa condição. Imagina a gente dentro de um lugar fechado, praticamente sem ar, tudo escuro, sufocado, né? O desespero que a gente fica. Então dá para a gente imaginar o que fez Jesus para tomar um corpo igual ao nosso, por amor a nós. Então o mestre desceu do esplendor à escuridão. Da alvorada eterna à noite plena. Da alvorada eterna, que jamais teria noite, jamais teria escuridão. Mas ele fez isso. Desceu dessa alvorada à noite plena. Tudo em misericórdia. Tudo para demonstrar para nós o que é vivenciar o amor. Vivenciar o amor ao próximo. Então todos nós somos próximos de Jesus. E devemos aprender com Jesus ser próximos uns dos outros. Porque Jesus não nos abandona. E a maneira de sermos próximos de Jesus é sendo próximo do nosso irmão. E vencendo as nossas dificuldades para que a gente possa alcançar essa condição. De aprender a amar ao próximo. E amar se aprende. E só se aprende através da prática. Porque a teoria nós já trazemos, né? Na erraticidade entre uma reencarnação e outra, na espiritualidade, nós temos teoria. E quando nós animamos um corpo físico, que é o instrumento de trabalho, então nós precisamos praticar. Por que nós vamos chegar aqui e vamos ficar na inércia? Então, da inércia ao serviço. Estamos aqui para servir, para trabalhar. Não estamos de férias. Os alunos estão de férias, né? Mas só da escola aqui, só por 15 dias. Vamos voltar a trabalhar. Mas enquanto está de férias, trabalha, né? Seja útil. Visita um hospital, um asilo, um presídio, um orfanato. Conversa com morador de rua. Conversa com velhinho. Brinca, se diverte com luz e alegria. Aproveite a oportunidade. Aproveite o tempo, o dia de hoje. Essa é a mensagem que nós trazemos, né, para confortar os nossos corações. Então nós trouxemos aqui uma mensagem que a gente espera que a gente tenha trazido alguma coisa que acrescente, né? Porque todo mundo conhece a parábola. Eu só não sei se a gente vivencia, mas conhecer a gente conhece, né? Espero que a partir de hoje a gente tenha conhecido mais um pouquinho dessa parábola, que tenha confortado mais os nossos corações. Aprender a amar o próximo. Muita gratidão, muito obrigado, um abraço no coração de cada um de vocês. Deus nos abençoe.